Boa tarde, Rogério. Iniciando a entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. Primeiras perguntas do André Gil, do La Pelota RS, o setorista. Rogério, domingo o Caxias recebe o Novo Hamburgo, que está invicto no campeonato. Como acabar com esta invencibilidade? Boa tarde a todos. Está fazendo realmente uma grande campanha. A gente conhece sua comissão técnica, seus atletas. É um time muito bem treinado. E mais uma dificuldade, né? Acho que o campeonato estadual tem mostrado equipes muito parecidas, muito parelhas. É mais um jogo difícil. Nós vamos ter que ser extremamente competentes se a gente quiser sair com o resultado que nos interessa, né? Tem que ser um time bem consistente, fazer desse jogo muitas das coisas que nós fizemos nos jogos que nós tivemos mais competência, né? Nós temos bons jogos aí como referência no campeonato, mas enfim, é uma equipe bem difícil do outro lado, mas a gente tem que acreditar no nosso potencial. Perguntas do Thiago Nunes, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Nos últimos 3 jogos, a equipe sofreu gols depois dos 40 minutos do segundo tempo e perdeu pontos importantes. É apenas desatenção? Como corrigir essa situação? Não digo desatenção, né? Às vezes também a gente tem que dar mérito pro adversário. Lógico que tem sempre, toda vez que você leva um gol, tem coisas para corrigir, sem dúvida nenhuma, né? Mas o que eu analiso é se os jogadores estão no lugar. Por exemplo, se tu pega o gol do São Luís, se os jogadores estão no lugar, se nós temos superioridade numérica na hora do cruzamento, e tudo isso se teve. Aí você tem que dar mérito para o adversário, como foi acho que o primeiro gol que nós levamos no campeonato contra o Grêmio. Era um jogador cruzando e um para concluir, nós tínhamos ali de 5 a 6 jogadores posicionados. Aí você tem que dar mérito para o jogador que cruzou, para o jogador que buscou o espaço, o único espaço que ele tinha para fazer a conclusão. Então eu analiso isso, não falta de atenção, até porque os jogadores estavam atentos, os jogadores têm se esforçado muito. Agora, evidentemente que a gente corrige, a gente fala, a gente mostra o vídeo, estamos com pouco tempo para treinar, né? Eu gostaria de mostrar aquilo que a gente precisa melhorar e treinar, fica só a gente demonstrando visualmente. Mas, enfim, né, a gente tem que fazer a nossa parte nesse jogo, depois começa jogos em que você tem um espaço maior entre uma partida e outra, e a gente vai poder, inclusive, melhorar em alguns aspectos. O Caxias tem 3 pontos a mais que o primeiro clube da zona do rebaixamento. A proximidade com o Z2 gera um alerta ao grupo? Eu sou um treinador que não tem alerta, luz isso, luz aquilo. Eu sou um treinador que eu vou jogar, oriento a minha equipe a buscar os 3 pontos, né? E a orientação que eu dou para a minha equipe, né, e ainda mais aqui no Caxias, é buscar os 3 pontos para mirar o G4. Nós estamos pensando em o que nós precisamos fazer para chegar entre os 4 melhores no final desse primeiro turno. Perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. O quanto é preocupante o fato de precisar de pelo menos 2 rodadas para voltar ao G4? O futebol, para mim, tudo é preocupante, né? Se você não está preocupado com o futebol, você deve estar em outro mundo, né? Mas eu não posso pensar em 2 rodadas, né? Eu tenho um jogo com o Novo Hamburgo, assim como o Novo Hamburgo vai buscar os 3 pontos, nós vamos também tentar buscar os 3 pontos. Espero que a gente seja competente. É um jogo de cada vez, não dá para fazer... Eu sei sempre que a vitória nos coloca numa melhor situação, é isso que nós temos que buscar. Há uma semana atrás, né, quando terminou o jogo contra o São Luís, nós caímos de posição. Uma semana antes, quando terminou o jogo, na quarta-feira anterior, quando terminou o jogo contra o Guarani, nós estávamos em 3º lugar. Aquele ponto nos deixou em 3º lugar, com o ataque mais positivo da competição. Uma semana depois, já mudou. Então, assim, o futebol é assim. Então, eu não sou aquele técnico que vai conforme o vento, né? Então, eu sei exatamente o que a gente estava fazendo uma semana atrás e sei o que aconteceu agora, passado uma semana. O futebol é assim, né? As pessoas, às vezes, se preocupam muito com coisas que... O futebol ele é mais simples. Você tem uma partida, um adversário difícil,
Você tem que trabalhar muito para vencer essa partida. Vencendo essa partida, as coisas vão melhorando, e é assim o futebol desde que ele foi inventado. O gerente de futebol trouxe fortes críticas ao grupo de jogadores na última entrevista coletiva. Isso chega ao vestiário de alguma forma? Como as críticas internas são trabalhadas com o elenco? Bom, primeiro, eu sou uma pessoa assim que eu não... Se você me perguntar o que se fala, o que se diz externamente, eu sou um cara muito de fazer o meu trabalho, e eu não fico escutando, né? E também eu não sou um técnico de fazer comentário sobre o comentário, tá? Comigo não tem nenhum problema. Então, assim, não tem nem o que falar, porque eu não sei qual foram, se teve crítica, se não teve crítica, né? O que eu sei é que a minha relação com o Renan e a relação com os atletas é muito boa. Nós confiamos em todos. Isso não quer dizer que a gente não possa emitir opinião, só que eu não posso dar uma opinião sobre a opinião de outra pessoa. Eu sou técnico, né? É que nem... Vou dizer esses dias, para não dizer, né? Terminou um jogo, o cara vai conversar comigo. E aí ele disse: Rogério, no primeiro tempo, o teu time fez isso, iniciou assim, depois aí passou para cá, e avançou mais, aí melhorou, e não está. No segundo tempo, o teu time fez isso, depois fez aquilo e tal. Por quê? Gente, só um pouquinho. Quando eu vou dar uma entrevista, eu vou dar a minha opinião, né? Eu gosto de ouvir a opinião das outras pessoas, respeito muito, né? Mas quando eu vou falar aquilo que eu penso. Então, assim, quando é uma entrevista coletiva, as pessoas querem escutar a opinião do técnico sobre o jogo. Eu não posso ouvir uma opinião, uma pergunta que leva 2 horas para o cara me fazer a pergunta, ele dá a opinião dele sobre o jogo e quer que eu comente. Cada um, a hora do comentarista comentar, do repórter comentar, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, mas a hora que o treinador vai falar, eu acredito que as pessoas querem escutar a opinião do treinador. Então, quando você faz uma pergunta que vem uma tese sobre o jogo, sobre a visão daquele profissional sobre o jogo, e pergunta o que eu acho, eu vou dar uma opinião sobre a opinião da outra pessoa. E a mesma coisa com relação, olha, o presidente, eu não estou falando só o presidente do Caxias, o presidente do clube disse isso. Se ele disse, está dito. Eu não vou comentar o que uma outra pessoa falou. Então, e na hora do jogo, depois do jogo, eu respeito todas as opiniões, tal, mas eu estou ali para dar a minha opinião. Eu estou aqui agora, dando uma entrevista para vocês, para dar a minha opinião, entende? Então, toda vez que você perguntar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Agora, toda vez que você perguntar sobre a opinião de outras pessoas, infelizmente, eu vou ter que pular. Perguntas do Juan Grings, da X-Play TV. Você pretende fazer mudanças táticas na equipe para o jogo contra o Novo Hamburgo, considerando os resultados recentes? Não. Se uma semana atrás nós estávamos na zona de classificação, o ataque mais positivo, por que eu vou mudar, gente? É isso que eu digo, assim, o futebol ele é muito dramático, né? A gente dramatiza muito o futebol, né? Cara, existe uma palavra que se chama convicção. Isso não quer dizer que a gente não possa mudar uma coisinha, a gente vai seguir sempre com a mesma ideia. Óbvio, não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas, às vezes, a questão de você jogar bem, por exemplo, assim, nós jogamos contra o São Luís. No primeiro tempo, nós criamos situações muito claras de gol. Contra a Aimoré, nós conseguimos fazer o gol. 2 gols. E aí nós tivemos uma tranquilidade. Contra o São Luís, não conseguimos. Então, se tu me perguntar, vocês jogaram melhor contra o Aimoré, fora de casa, ou contra o São Luís? Eu diria assim, foi 2 jogos exatamente igual. Só que nós fizemos 2 gols. E contra o São Luís, nós não conseguimos transformar em gol. Só que a visão que a gente tem da partida nossa contra o Aimoré e nossa contra o São Luís, ela é completamente diferente, porque uma se ganhou e a outra se perdeu. E eu, como técnico, eu procuro analisar. Pega o jogo contra o Aimoré, nós não chutamos uma bola no segundo tempo, nenhuma. Só que no primeiro tempo nós chutamos 5, 6 e fizemos 2 gols. Agora, contra o São Luís, aconteceu a mesma coisa.
Então, assim, não que a gente não possa fazer mudanças, vai ter que ter mudanças, até por questão de lesão, ou cartão, enfim, né? Mas, olha o que eu estou dizendo, há uma semana atrás, nós estávamos na zona de classificação e com o ataque mais positivo da... Só que a gente tem uma dificuldade de falar das coisas boas, né? Dou um exemplo, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou dando um exemplo. Nós fizemos 4 amistosos e não fizemos gol nesses amistosos. E durante um bom tempo eu fiquei respondendo sobre o não fazer gol nos amistosos. Todas as coletivas eram direcionadas. Bom, quando terminou lá a 5ª rodada, nós estávamos com o ataque mais positivo da competição. Eu não ouvi uma pergunta sobre isso. Agora, cada um faz a pergunta que quiser. Então, assim, eu entendo que o futebol é essa. Quando você não ganha, vai mudar, as coisas vão, né? E vai ter mudanças normais. As mudanças que vai acontecer desse jogo para o próximo, provavelmente aconteceriam mesmo em caso de vitória. Então, assim, eu sou um técnico que eu tenho uma convicção no trabalho, fico chateado quando os resultados não acontecem, né? Mas eu consigo perceber que a produção que nós fizemos contra o Aimoré, que nós conseguimos fazer 3 pontos, eu estou citando o Aimoré, que foi um jogo fora de casa também, foi a mesma que nós fizemos com o São Luís. Vai fazer o quê? Apenas uma vitória do Caxias o coloca numa boa situação para brigar pelo G4? Eu acho que a vitória, eu concordo, assim, a vitória, ela ajuda muito, entendeu? Num campeonato tão parelho. Foi assim. Quando nós conseguimos a vitória contra o próprio Aimoré, depois você te dá uma tranquilidade, aí você venceu o Brasil. Para mim, o futebol é isso, assim. Eu não perco tempo, eu não gasto energia com essas coisinhas. Oh, um falou isso, outro falou aquilo. Olha, cara, eu só, até porque vocês estão me conhecendo, eu me concentro assim. Próximo jogo é o Novo Hamburgo. O que eu posso fazer como técnico, né? Para que termine esse jogo e a gente consiga os 3 pontos. É só nisso que eu me concentro, entendeu? O futebol, ele, na minha opinião, ele deveria ser bem mais simples do que normalmente ele é. O futebol se faz muito drama. Drama, para mim, é o que está acontecendo lá em Petrópolis, no Rio, mais de 100 mortes, mais de 100 desaparecidos, o que aconteceu recentemente na Bahia. Isso, para mim, é drama. Futebol, para mim, é esporte. A cada 3, 4 dias aí você pode ter um resultado melhor e mudar tudo que as pessoas pensam sobre o que está fazendo. É isso. Assim. Então, como eu já entendi isso desde o início da minha carreira, o meu gasto de energia é em função daquilo que realmente faz a diferença, que é buscar os 3 pontos contra o Novo Hamburgo. Perguntas do William Mota, da Sport Serra. Os resultados recentes passam pelas ausências no elenco que surgiram ao longo do campeonato? E como fazer para superar essas dificuldades, já que, de novo, você terá problemas para escalar o time por lesões e suspensões? Boa pergunta. Pode sim, pode passar, porque no momento que você tem a perda, se demora um pouquinho, né? Mas, ao mesmo tempo, agora, não pode servir como desculpa, né? Mesmo que a gente tenha pouco tempo para trabalhar, a função minha de técnico, a função dos jogadores que possam jogar, é suprir isso. No primeiro momento, eu acho que causa uma dificuldade, realmente causa, por isso eu achei a pergunta muito, muito interessante, tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso usar essa desculpa, né? Então, assim, agora eu tenho que gastar, de novo, gastar energia naquilo, em vez de eu ficar pensando, olha, eu gostaria de estar com todo mundo. Cara, eu tenho todo mundo? Não tenho. Então, não gasta mais energia nisso. Gasta energia naquilo que você pode mudar para o próximo jogo. Valeu, Rogério. Muito obrigado. Valeu.